Olá, eu sou Amanda de Alcântara, do programa Mais Vida e Comportamento, e hoje nós estamos aqui novamente nos estúdios da Rádio JSV com mais um programa super especial para você. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, é a Andréia Barros, jornalista, escritora, e ela fez um trabalho, a sua monografia se tornou um livro, é isso? Verdade. Andréia, TCC que deu certo. Muito obrigada pelo seu sim, né, ao nosso convite, e de um tema assim super tabu, violência e agressão à mulher. E aí nisso surgiu o seu livro-reportagem narrando histórias de mulheres que sofreram agressões físicas, psicológicas, nos seus relacionamentos. E me fala um pouco, Andréia, como que surgiu a ideia de fazer o livro-reportagem? Primeiramente, quero te agradecer pelo espaço. É muito importante a gente poder falar sobre isso. É um tema que está sempre em pauta, infelizmente, né? Seria muito bom estar aqui falando de outro assunto, mas a gente precisa falar para a gente combater a violência. Quero te agradecer pelo espaço, quero te cumprimentar também as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo também pelas redes sociais. Muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Vamos lá. Como surgiu a ideia do livro? Bem, o livro é em parte autoral, é um livro-reportagem, né? Eu faço sempre questão de enfatizar, um livro-reportagem, são histórias reais. O livro, ele surgiu de um problema que eu passei. Eu tive um problema com um vizinho meu de 20 anos que eu morava nesse prédio. O cara simplesmente cismou com a minha cara e disse que ia me bater até eu não conseguir levantar do chão. E aí eu fiquei com medo, porque ele começou a me seguir, fiquei com medo e fui para a academia fazer um curso de defesa pessoal. Fiquei muito insegura, foi realmente uma ameaça muito grave. Eu não denunciei, né? Fiz errado. Chegando na academia, eu fui informada de que 9 em cada 10 mulheres que procuravam esse curso já tinham sofrido algum tipo de agressão ou ameaça grave. Só que o instrutor não tinha nenhum tipo de material científico, nada que comprovasse aquilo. No finalzinho do curso, né, eu sou jornalista formada, graduada, no finalzinho do curso eu tive a oportunidade de fazer o TCC como no formato de livro-reportagem. E então eu resolvi abordar um tema, né, de mulheres que revidam, mulheres que estão lotando as academias, né, movidas pelo medo, pela insegurança, e estão, já que se sentem desamparadas pelo Estado, estão procurando o que podem para se defender, para se sentirem mais seguras. Uhum. E aí, por que o tema? Mulheres agredidas que revidam. Exatamente por conta disso. O problema que eu passei, Amanda, ele abriu a minha mente, a minha visão para um problema que eu não conhecia. Problema sério, que é a violência contra a mulher. Eu não conhecia, eu fiquei horrorizada com os números que eu me deparei, as pesquisas que eu fiz. Só esse dado do dono da academia, imagina, uma academia com 20 anos, quantas mulheres ele não atendeu, quantas mulheres ele não deu aula, quantas mulheres não foram agredidas, né? E para fazer o livro mesmo, eu frequentei uma oficina de defesa pessoal só para mulher durante 4 meses. Foram cerca de 500 mulheres frequentando essas aulas. Eu falei com todas quantas eu consegui falar para conhecer, e daí veio o título, porque a ideia era essa, era entrevistar mulheres, conhecer a motivação delas, quem eram elas, porque são pessoas, então eu queria conhecer a história por trás daquelas mulheres. Será que elas tinham passado por aquilo que eu passei? Qual era a história por trás daquelas mulheres? Então o título veio depois, Mulheres que Revidam, Agredidas que Revidam. Veio daí. Uau, e quem são essas mulheres? Olha, no livro eu trago 8 histórias. Então, são mulheres totalmente diferentes. Uma coisa que eu constatei, infelizmente, é que a violência é um fenômeno extremamente democrático. A violência está presente em todas as classes sociais, em todas as etnias, né? Todos os graus de instrução, de escolaridade, não importa se é anônima, se é famosa. Então, infelizmente, a violência contra a mulher é um mal,
da sociedade e está, infelizmente, em todos os lugares. É uma coisa que a gente constatou. E essas mulheres são variadas, são desde empresárias, a juíza, que dentro do gabinete foi agredida, quase morta. Então, eu estava lendo aqui, numa parte do seu release, que é uma juíza que alguém entrou no fórum e agrediu lá dentro. Exato. Inclusive, depois mando para ela aí o link, doutora Tatiane Moreira Lima. Ela atuou ali no Fórum do Butantã durante um tempo e ela era juíza da Vara da Violência contra a Mulher no Butantã, em São Paulo. Ela estava trabalhando no seu gabinete quando um homem entrou, né, já havia agredido já os seguranças, conseguiu passar pela segurança, entrou no gabinete dela, já fez ela refém, jogou líquido inflamável nela, parece que diesel e gasolina. Meu Deus. Né? Ficou ali segurando ela por um tempo e com isqueiro na mão, ameaçando até a fogo, né? Matá-la ali e se matar também. E veja você, é uma mulher, uma juíza, né? Uma autoridade dentro da nossa sociedade, acho que é a pessoa com mais autoridade, né? Um juiz. Um juiz, sim. E nem a juíza escapou de ser agredida, Entendi. né? E ela não tem dúvida que ela foi vítima realmente de uma agressão de gênero, né? Porque ela era mulher. Andréia, um minutinho, a gente vai para um breve intervalo, continue aí, compartilha, chama todo mundo para assistir o programa, que ainda tem muito mais pra gente conversar aqui. Até já. Olá, estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Vida e Comportamento e hoje estamos falando sobre um assunto que ainda é tabu na nossa sociedade. Já trouxe aqui no programa outras convidadas falando sobre a violência contra a mulher e hoje eu estou aqui com a jornalista e escritora Andréia Barros, que fez um livro falando sobre isso. Andréia, então você estava me falando no começo que veio a ideia no seu TCC, na sua monografia, etc. e tal. E aí você foi vítima do seu vizinho. Quando você se propôs a fazer as aulas, etc. e tal, como que você reunia essas mulheres? Tinha um grupo? Elas já participaram de algum grupo de apoio? Como que você conseguiu juntar essas mulheres para poder dar andamento, né, na coleta de dados? Ok. O curso que eu fiz foi numa academia particular, né? Inclusive, a propósito, caríssimo, e tem gente ganhando muito aí com o medo da mulherada, super caro. Mas, paralelo a isso, surgiu um trabalho social de um rapaz, faixa preta em karatê, e motivado pelas amigas que já haviam passado por violência, decidiu fazer um projeto social chamado Oficina de Defesa Pessoal para Mulheres. E aí ele anunciou no Facebook, em questão de uma semana, mais de 5.000 interessadas. Uau! Exato, 5.000 interessadas. Isso em 2016. Andréia. Abril de 2016, assustador. E aí, dessas 5.000 interessadas, 400 e pouquinho, quase 500, compareceram às oficinas. Essa oficina acontecia, ela tinha um preço simbólico, acho que algumas nem pagavam, R$20 só para pagar a locação do lugar, né, ali na Zona Oeste de São Paulo, e foram cerca de 500 mulheres que passaram ali ao todo, foram 4 meses de aula, eram aulas aos finais de semana. Nos finais de semana tinham 4 turmas, né, de manhã, 2 de manhã, 2 à tarde, e eu ia de manhã para conhecer. Então, chegava lá na oficina, chegava um pouquinho antes das aulas, me apresentava e dizia, olha, estou fazendo um projeto de pesquisa e o tema é esse, são mulheres que frequentam a academia, eu gostaria de saber a tua história. E eram 3 perguntas básicas, o que você está fazendo aqui, o que te motivou e o que aconteceu com você, né? Você pode falar o que aconteceu? Bom, em todas elas eu senti uma disposição muito grande. Você, como psicóloga, você sabe o quão difícil é você falar de uma violência, não é? Então, assim, senti uma disposição muito grande, elas tiveram uma confiança muito grande, né? E falavam. Elas, o fato de eu ser mulher, para elas era uma forma acolhedora, uma forma de serem ouvidas também. Algumas falaram, outras pediram anonimato, então a gente ouvia as histórias, ia fazendo a numeração, ia fazendo o levantamento,
E surgiu o livro, mas foi assim, conversando mesmo, na questão da empatia. E agora eu quero saber de você, o que você sentia ouvindo essas histórias? Porque são muitas histórias. Olha, Amanda, é complicado, eu vou te falar, é um tema pesado. Às vezes eu segurava a onda para não chorar, mas em casa eu acabava chorando, desabando, porque realmente era muito pesado. Eu tive que parar por 15 dias, porque o meu emocional estava esgotado de tantas histórias, é muito pesado, e tinha também a questão do cronograma, a questão do meu problema com o vizinho que se estendeu, acabou rendendo duas agressões. Então você foi agredida de fato por ele? Sim, eu fui agredida. Eu comecei a entrevistar mulheres agredidas e no meio do livro acabei sendo agredida também. Né? Tive que sair do apartamento que eu morava, enfim. Então tem toda uma história. Aí sim que as histórias pesavam, porque eu me colocava no lugar. Eu já sentia empatia já só por ser mulher. Mas quando você passa é diferente. Você revive aquele problema, aquele trauma. Então para mim foi bem pesado, bem difícil. Mas a gente conseguiu. Né? Não sei como, mas saiu. Mais ou menos em quanto tempo você fez o livro, a monografia? Olha, é bem louco, viu? Eu comecei, foram 6 meses de pesquisa e 6 meses escrevendo o livro. Então, em 4 meses e meio ele estava pronto. Entendi. Né? Para ser revisado e pronto. Não recomendo a ninguém, não façam isso porque é uma loucura, é muito desgastante. Mas o meu vai sair. É possível, sai, mas é puxado. Andréia, a gente vai para um pequeno intervalo. Tá, pessoal, joia. Não sai daí, nós temos ainda mais 2 blocos. Compartilha, chame pessoas que nós temos ainda muitas coisas para poder falar. Até já, a gente volta. Olá, estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Vida e Comportamento, aqui nos estúdios da Rádio JSV. Espero que até aqui, que você que nos está acompanhando, esteja gostando do nosso bate-papo com a Andréia Barros. Andréia, vamos lá. Então, o nome do livro é Mulheres Agredidas que Revidam. O que é este revidar? Esse revidar, Amanda, ele tem 2 sentidos. O primeiro é a revida. É a volta por cima. Então o livro, ele trata de um assunto pesado, que é a violência, mas eu procuro trazer uma linguagem simples, leve, e eu procuro trazer dessas mulheres não só o histórico, o problema que elas tiveram com a violência, mas relatar sobretudo a volta por cima. Então é no sentido de reviver, de dar a volta por cima. Eu também sou uma mulher que deu a volta por cima, e elas também. E no sentido de revide de defesa. Então tem esses 2 sentidos. Mulheres agredidas que dão a volta por cima e mulheres agredidas que aprenderam a se defender. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando da psicológica, da física, né, emocional. E conforme você foi entrevistando, quais eram as maiores evidências de agressões? Eram mais físicas, mais psicológicas? Porque existe muitas agressões, tem como a gente estava falando. Tem diversas variações, né? Do corporal, etc. e tal. Quais eram as violências que você levantou, que você observou na pesquisa? Certo. Durante essa pesquisa, o que mais a gente percebe são o assédio, né? O assédio, a mulher não se sente segura para sair, para passear, ela tá indo de casa para o trabalho e ela é assediada, ela é cantada, transporte público, muita reclamação, né? Porque São Paulo é uma cidade muito grande e os meios de transportes sempre lotados, então muito assédio, muita denúncia de assédio no transporte, nas baladas. Então a mulher não se sente segura, ela é assediada, ela é agredida, namoros abusivos, então a violência psicológica, mas sobretudo o que motivava essas mulheres, na sua maioria, em estar lá, era sem dúvida o medo do estupro. Né? Então, quando a gente fala, você está me fazendo pensar, essa questão da violência, o que ficou mais pairando é porque também talvez é o que seja que doa mais, né? É porque o estupro é o medo, porque é o misto do medo com a angústia, porque num relacionamento também há abuso sexual. Sim.
Mas é mais velado. Mais velado, tá. Esses dias que eu continuo fazendo pesquisa, então meu trabalho não parou. Né? Essa bandeira, depois que eu descobri esse universo e a gravidade da violência contra a mulher na sociedade, eu não parei mais de pesquisar. Então tenho dedicado a minha vida a isso, a conhecer, a saber. E li algo interessante. Acho que, se eu não me engano, o título do livro, A Sociedade Líquida, do Zygmunt Bauman. E ele dizia que o medo, ele vem em decorrência das informações. Então, o que acontece é assim, eu constatei que todas as mulheres que eu conheço, que eu converso, se ela não foi vítima, ela conhece alguém muito próxima que foi vítima. Você, com certeza, se eu te perguntar, se você não foi vítima, você conhece alguém próximo a você que já passou por isso. E o saber dessa violência causa na mulher uma insegurança e um medo muito grande, o medo de acontecer com ela. Então, isso motivou essas mulheres a procurarem essa oficina, a procurarem outros cursos. A maioria dessas quase 500 mulheres era a primeira vez que pisavam numa academia de defesa pessoal. Elas nunca tinham frequentado a academia e elas procuravam uma forma de se sentirem mais seguras, de andar sem medo, de pelo menos ter uma chance, caso acontecesse, de conseguir se livrar com vida. Né? Então, as informações, porque agora está sendo mais falado, né, Amanda? A gente vê mais matérias, fala-se mais, os programas nacionais aí dando espaço. Então, o fato de conhecer essa realidade nossa, esses números assustadores, faz com que essas mulheres sintam medo e encham as academias. Aqui em Taubaté é a mesma coisa. Tem aqui, amada? Também, demais. Olha, eu vou te falar uma coisa. Não é porque não se fala que o problema não existe. O que eu percebo aqui, pelas pessoas, já estou aqui há 1 ano e meio, pelo que eu converso com a mulherada, tem muita mulherada aí sofrendo, calada, com medo de falar, de denunciar, e fica aqui o alerta, para a gente mudar essa realidade é preciso falar, é preciso denunciar. Tem que quebrar o tabu. Tem que quebrar, né? Vencer isso. E as políticas públicas efetivas de combate à violência, elas só serão aplicadas se houver denúncia, porque de que outra forma o Estado vai saber que tem esse problema ali? Então, muitas vezes a questão cultural, a mulher que cresceu vendo a mãe apanhar do pai, do companheiro da mãe, então ela acha que é normal apanhar do marido, aguentar certo tipo de violência que não é só a física, tem a violência também moral, psicológica, né? É aquele homem que subjuga a mulher, né, proíbe a mulher de trabalhar, você não vai trabalhar, você não vai estudar, e essa mulher não tem consciência de que ela está sendo vítima também de uma violência, né? Ela está sendo proibida ali de crescer, de ser independente, e quando passa por uma agressão física, que geralmente tem um ciclo da violência, né, Amanda? Então, começo ali nos xingamentos, nas ofensas, aquilo vai se acalorando e já não é mais ofensa, não é mais o ciúme, não é mais o cerceamento, já começa na briga, pega no braço da mulher e puxa. Isso já é um sinal, viu, mulher? No ciclo da violência já é um sinal que está agravando. Então, começou com xingamento, depois pega no braço, puxa, e aquilo, numa próxima briga mais acalorada, esse homem provavelmente vai agredir essa mulher, né, fisicamente. E aí, seguindo o ciclo da violência após a agressão, é comum que o agressor chore, volte chorando, diz que se arrependeu, pede perdão, traz até flores, e a mulher ingenuamente acaba acreditando. E numa dessas é que acontecem aí os feminicídios, né? Esses dias eu vi uma frase que é mais ou menos assim: mas foi só por um momento, foram 5 minutos de surto. E aí a frase continuava o seguinte: olha, em 5 minutos ele poderia tirar a tua vida. Sim. Né? Então não tolere, mulherada, não tolere a agressão. Foi vítima, pula fora, enquanto dá tempo, porque você pode não dar sorte numa próxima vez. Verdade. A gente vai para um breve intervalo, não saia daí, continua aqui com a gente, já já a gente volta. Até já. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Mais Vida e Comportamento, aqui nos estúdios da Rádio JSV. Andréia, a gente terminou o bloco e você falando sobre o ciclo da violência. O que isso quer dizer, para as mulheres entenderem? Certo. O ciclo da violência é baseado em estudos que indicam que
toda agressão, toda mulher agredida, ela passa por um ciclo, né? E é sempre a mesma coisa, Amanda, a história sempre se repete, só mudam os personagens e o lugar. Então, geralmente a agressão, ou mulherada, uma dica para você, como você vai reconhecer se o seu companheiro é uma pessoa agressiva, um potencial agressor? Bem, durante as discussões, você deve notar se ele faz ofensas a você, se ele te joga para baixo, se ele é o tipo de cara que, olha, você não vai vestir essa saia, você não sai comigo assim, se ele é o tipo de cara que diz, olha, você só tem isso por minha causa, se ele, sabe, se ele te proíbe de trabalhar, você mulher casada, proíbe você de trabalhar, mulher minha não trabalha, e durante as discussões você tem que notar se esse homem, né, se ele extrapola, né, se ele surta realmente, o pessoal costuma falar surto, né? De uma forma banal, né? Então você tem que ver se ele tem esses rompantes de violência. De violência, de explosão. Ficar atento a isso. Esse é o primeiro alerta. É o sinal amarelo. O sinal, digamos assim, indo pro vermelho? Indo pro vermelho é quando, além de tudo isso, ele estoura e ele pega no teu braço. Sabe aquele pegar no braço? Tá conversando e vem aqui, pega no braço. Já falei com você? Já falei com você. Olha, você fique atenta, você pula fora, porque esse cara, ele é um cara explosivo. E no começo do namoro, né, Amanda, a pessoa quer acha mostrar, que é ciúme, né? É ciúme, é normal. Não, gente, não é normal. Não é normal, né? De forma nenhuma. E aí, o que acontece? Fique alerta, porque se isso acontecer, ele tá seguindo um ciclo. Então, ele começou com a agressão verbal, ela se acalora numa próxima discussão, ele já pega no braço, ele já segura a mulher, e numa próxima briga, ele vai partir para agressão física. Aí não precisa nem dizer, né? Puxão de cabelo, é soco, pontapé, aquela coisa horrível que quem já passou sabe como que é. E aí, após esse rompante, após esse surto, essa agressão física, esse homem geralmente ele volta se dizendo arrependido. Ai, meu amor, me perdoe, olha, eu estava fora de mim, isso não vai acontecer, estou arrependido, até chora, traz flores. No ciclo da violência, é o que nós chamamos de lua de mel. E a mulher também entra nesse ciclo, né? Ela entra num papo, porque é isso que eu ia te perguntar. Sim, Você fez algum levantamento na sua pesquisa sobre o perfil emocional dessas mulheres que permanecem nesses relacionamentos? Tá. Sim, nós fizemos. E aí, o que acontece, Amanda? São mulheres com uma autoestima muito baixa. Porque uma mulher, para se sujeitar a esse tipo de coisa, realmente ela não tá bem. Ela não acredita nela. De repente, ela mora num lugar, o homem isolou ela, porque você percebe também quando esse indivíduo é uma pessoa com má intenção, quando ele separa a mulher, ele proíbe a mulher, então ele começa a afastar a mulher da família, daqui a pouco afasta dos amigos, não quero você com tais pessoas, e ele começa a isolar essa mulher. Né? Eu trato os agressores de algoz. Então, esse algoz, ele começa a isolar a mulher. E uma mulher isolada, ela vai se sentir totalmente dependente. Provavelmente, ele vai proibi-la. É muito comum também. O ciúme é tão grande, tem essa questão da possessividade. E ele não permite que a mulher trabalhe, não permite que a mulher estude. Ele quer a mulher totalmente dependente dele. Então, geralmente, a mulher, para se sujeitar a isso, o perfil dela é uma pessoa que não acredita nela mesma, autoestima muito em baixa, e ela acaba sendo sujeita e acaba achando que é normal. Né? Então, o perfil psicológico da mulher é esse, e autoestima muito baixa. E o perfil das que revidam? Como é que ficou essa amostra? Olha, a mulher realmente, ela desconhece a força que ela tem. Então, muitas, tem uma até que eu trago no livro, a Carolina, eu trato ela, eu faço uma mescla nela com aquela música da Amélia. Amélia, que era mulher de verdade. Curiosidade aí pro pessoal, para você, a Amélia realmente existiu, não sei se você sabe. Sim, sim. Existia e ela realmente acreditava que ela deveria sofrer por amor. Olha o romantismo, né?
Exatamente. Shakespeare já dizia, né? E aí a mulherada só agindo aí no sentimento, né? Ignorando algumas coisas aí, alguns pontos aí que realmente a gente tem que prestar atenção. Ela achava que era o primeiro namorado dela, que ela deveria ser maltratada, o cara deveria fazer ela passar vergonha, humilhava ela, maltratava ela, proibia ela de sair com os amigos, dizia a roupa que ela tinha que vestir, o que ela tinha que fazer e tudo mais, e no final ainda fazia ela se sentir culpada. De repente, ela foi para a faculdade e a faculdade abriu a mente dela. Ali, ela fez curso de ciência social. Durante as aulas, ela foi percebendo que ela era vítima de violência e ela foi acordando. E aí eu digo no livro que a Amélia despertou. Então, ela já não aceitava mais aquilo. Com o tempo, ela foi criando forças, ela foi fortalecendo a estima dela, ficando com a autoestima muito mais forte, muito mais elevada, e chegou um ponto que ela disse, olha, eu não quero mais, e deu um ponto final. Né? Mesmo assim, né, motivada pelo medo, ela procurou a oficina de defesa pessoal. Né? Mas então, a forma que, por isso, talvez, né, a questão do nome do livro, elas revidaram cuidando de si, é basicamente isso? Também. Como eu te falei, são dois sentidos. O sentido de dar a volta por cima, e quando você dá a volta por cima, você cuida de você, sim, porque a mulher, ela começa a se enxergar, porque geralmente ela cuida da família, ela cuida de todo mundo, ela esquece dela. E aí, quando ela dá a volta por cima, ela já acordou para a realidade, e ela sabe que ela não pode aceitar aquilo. Ela não merece passar por isso. E aí sim, ela começa a se cuidar. Ela dá a volta por cima, ela se cuida e é em todos esses sentidos. Algumas mulheres revidaram, como um caso de uma moça que eu trago, a Solange, que acabou usando a arte marcial realmente para se defender de um ex-namorado abusivo que não aceitava o término. Tem outras que foram estudar. Meu revide foi terminar de fazer o livro. Fiz o livro, revidei, dei a volta por cima desse jeito. Outras seguiram sua vida. Entendi. Não propriamente dito revidar, é ir lá e dar uma surra na pessoa. Não. Porque fica subentendido isso. Sim, né? Mulheres agredidas que revidam. Também. Dá a entender que elas foram lá e revidaram. Também, mas né? dessas quase 500, apenas uma realmente precisou usar a defesa pessoal. Só fazendo um alertazinho, geralmente, se o curso for sério, né, mulherada, fica o alerta também, que tem muita gente aproveitando aí que não trabalha sério. Se for um lugar sério, a primeira coisa que o instrutor vai te ensinar é a manter-se alerta. A mulher é muito distraída, então é por isso, e tem estudos também de segurança pública que comprovam que as mulheres são mais vítimas porque elas são mais distraídas. Então, quando a mulher passa a estar mais atenta, ela deixa de ser uma vítima em potencial. Então, a primeira coisa, se o lugar for sério, ele vai te ensinar a manter-se mais alerta. Certo. Tá? E depois vem as outras coisas. Então, só o fato de manter-se alerta fez com que elas deixassem de ser vítimas em potencial, e eu comprovo, eu passei por isso. Se é uma coisa que a defesa pessoal faz, o esporte, Amanda, é deixar a mulher mais confiante. Entendi. Ainda que seja uma aula que você vai sair de lá com uma autoestima um pouco maior e muito mais motivada, mais confiante. É o benefício do esporte, Entendi. né? Andréia, o nosso tempo se esgotou, eu quero Ai, te que pedir. pena. Tava tão A gente bom. vai indo, né? Eu quero te agradecer pela sua participação, e se as pessoas quiserem ter o seu livro, quiserem entrar em contato com você, fica à vontade para poder passar para as pessoas, para as mulheres, aí o seu contato. Joia. Fica à vontade. Estamos no Facebook, a página Mulheres que Revidam. Você entra lá no Face, Mulheres que Revidam. No Instagram, Mulheres que Revidam também. Então, Instagram, Face. E o livro também, eu sou autora independente. Se você quiser adquirir o livro, você vai nas nossas redes sociais, lá tem os canais, não é? E aí você pode estar adquirindo o livro. Ótimo, tá bom? ótimo. A gente manda para todo lugar do Brasil, a gente está mandando. Obrigada, espero que você tenha gostado. Obrigada por ter ficado conosco aqui no programa Mais Vida e Comportamento. E logo mais, na próxima semana, a gente tem mais convidados aqui. Muito obrigada pela sua participação e até mais. Muito obrigada.